Você acha capaz de trazer a criatividade, a ousadia dentro da tua profissão e, ao mesmo tempo, realizar um grande sonho, juntando essas duas coisas em algo que pode ser um sonho realizado? É isso que nós vamos ver hoje com o nosso entrevistado. Esse é mais um LunaCast e hoje eu vou conversar com um profissional muito experiente do ramo gráfico, que nos atende aqui, atende toda a cidade, toda a região, e que vem contar um pouco das percepções de hoje sobre a transição do mundo digital e do mundo impresso para a realidade dos meios de comunicação e da forma como a gente divulga um produto e um serviço. Mas o nosso podcast hoje vai um pouquinho além, porque essa pessoa, que é o Jailson Berto, que eu já vou apresentar para vocês, em algum momento da vida falou, eu vou pegar minha moto e eu vou rodar essas Américas lá do Chuí até o extremo do Canadá. E foi isso que ele fez. Então nós vamos ouvir essas duas conversas hoje misturadas e entender como que o Jailson conseguiu trazer para esse sonho um pouco da sua experiência profissional e vice-versa. E eu queria agradecer a tua presença. Tudo bom, Jailson? Tudo bem, Adriana. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar participando do teu programa e eu estou aqui à tua disposição. Que você quiser saber do mercado gráfico, que esteja à minha altura e conhecimento para te mostrar algumas expectativas e perspectivas e falar do meu grande sonho, né? Que foi a Expedição América, uma aventura aos extremos. Pelo visto, assim, né? Eu já fiquei enciumada porque soube que você está fazendo podcast com todo mundo. Já não é mais um anônimo do ramo gráfico, virou uma mini celebridade. Não, por favor. Não entenda esse mini como pejorativo, Sim, porque né, claro. você está começando uma trajetória Verdade. que pode representar aí, né, os refletores em cima de você. Vamos ver o que acontece. Por favor, a coisa é bem minimalista mesmo, a questão de fazer um trabalho muito bem feito, às pessoas e aos clientes, né, que estão muito próximos. Então existe um contexto de tentar agregar, né, a questão de qualidade de trabalho e de atendimento. E a expedição é uma experiência extremamente pessoal que agrega apenas para o meu legado de vida, deixar para as minhas futuras gerações que algum Humberto saiu daqui louco e viajou a América aos extremos. Puxa, então vamos começar pela parte mais chata, que é falar de... Eu amo gráfica. Então amo pronto, gráfica. pela parte mais legal. Então. Isso aí. Você está há quanto tempo nesse ramo, Jailson? Adri, olha só, eu comecei a minha faculdade de economia em Florianópolis com 16 anos de idade, uma coisa meio anormal. Só que, como bom jovem, não consegui terminar com 21, terminei com 24, né? Gostou da faculdade? Mais ou menos, né? Vamos dizer assim. E nesse inteirinho eu acabei montando uma empresa de serigrafia lá em Florianópolis, artes gráficas, né? E acabei dando uma reviravolta e em 1994 eu vim para Curitiba. Vim para Curitiba para desbravar o mundo, porque Florianópolis, na minha concepção, era pequena, né? E coisa de menino, né? Pai do Lucas, de 1 ano de idade na ocasião. Eu falei, não, aqui em Florianópolis não está dando certo para mim. E não ia ser gerente do Bamerindos, né? Nem tampouco eu ia ser um grande empresário no ramo têxtil dentro de uma cidade que é praiana, né? E vim para Curitiba, penei os primeiros 5 anos da minha vida aqui buscando espaço, porque eu era uma pessoa de fora e a cidade ela meio que dá uma segurada nesse povo que vem de fora. Sim. Depois que se conquista o espaço. E em 98 eu tive a possibilidade de conhecer o Guilherme Buridan de uma forma muito inusitada e eu comecei a trabalhar na área de vendas para os dois, na Gráfica Capital, e eu estou lá até hoje. 25 anos, completou agora em maio. Nossa, bodas de... Eu sou patrimônio da empresa já. Bodas de prata. É verdade, 25 anos. Então é uma trajetória muito linda. Passaram-se vários momentos da economia do nosso país, né? A gente conseguiu superar algumas adversidades, a gente conseguiu ter que se adaptar a algumas realidades. E o mercado, ele é isso, o mercado é mutável, né? E a gente tem que aprender a lidar, né?
e a questão de ser maior ou menor é consequência também do avanço da tecnologia, isso falando no nosso mercado gráfico. Isso, então eu queria pegar daí, tá? É assim como você, eu acho que eu tenho um DNA um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais para lá do que para cá. Uhum. E a gente foi uma geração que passou de todo esse contexto que a gente chama de offline, que nem existia esse termo, porque o online não existia. Isso. Até outro dia eu estava mexendo nas minhas fotos, eu vi exatamente o dia, uma foto. Eu estava em Campo Grande com 24 anos de idade, eu era redatora de uma agência grande ali. E eu tenho a foto da gente tirando as máquinas de escrever e colocando os computadores na nossa bancada. Uhum. Então é uma foto histórica, tá até amarelada, para falar a verdade, né? Que ninguém saiba, mas é o dia em que a gente começou a mudar tudo que tá aí. E uma das coisas que eu percebo como uma publicitária das antigas e que tinha, né? Imagina aquelas pranchetas com as letras 7, a gente pedia. Lembra disso? Claro, opa. Aquela cola que você ficava muito tempo, você no final do dia já estava, né? Meio zureta. Meio zureta de limpar os layouts. E a gente acabou vindo para essa loucura, né? Essa grande quebra de paradigma que é a mídia digital. Isso. Como que as gráficas estão entendendo essa transição? Como é que é para vocês? Tá aí. É uma pergunta, tem uma abrangência enorme, né? Hoje, o mercado gráfico, ele ao longo desses últimos 15 anos, ele vem sofrendo mudanças que o próprio setor patronal, vamos dizer assim, tenta encontrar respostas e sentem dificuldades para isso, né? Muitas gráficas fecharam, né? Muitas gráficas deixaram de existir por conta da falta de demanda, né? E algumas gráficas deixaram de estar num tamanho de patamar de faturamento para ficar menor, para poder também se adequar à questão operacional. Menos profissionais, menos faturamento. E isso fez com que muitas das gráficas que existem dentro do mercado, vamos dizer aqui, estadual até regional, precisaram se adaptar para que pudessem continuar sobrevivendo, né? Então, todo esse contexto, né, da mídia digital, na prática, é o quê? Se você tem publicidade na TV, no seu computador, no seu celular, por que eu vou fazer impresso em papel? Sim. Né? Então, essa é a grande pergunta das pessoas que querem divulgar o seu produto. Isso houve um boom muito grande, acredito eu, há uns 10 anos atrás, onde muitos deixaram realmente de produzir material gráfico, optando em alcançar milhares de pessoas por um custo mais baixo na questão da mídia digital. Né? Você tinha X reais, você fazia uma quantidade de panfleto e a mesma quantidade de dinheiro que você tinha para gastar, você multiplicava por 10 mil vezes o número de panfletos, vamos dizer assim, atingindo as pessoas via as mídias digitais. Então, isso obviamente fez com que muitas gráficas começaram a fechar suas portas e outras, naturalmente, tiveram que se adequar. Adequar de que forma? Reduzindo carga horária, reduzindo o quadro de funcionário. Quando eu falo isso, eu falo de um setor específico do mercado gráfico. Se eu falo sobre cartonagem, que é a parte de embalagens, é uma outra conversa. Sim, aí não teve nenhum ao tipo contrário, né? Ao contrário, de interferência. Houve um acréscimo, né? Vamos dizer assim, que existe uma curva muito intensa, uma parábola muito intensa de crescimento do mercado de até por conta do mercado digital, né? Porque você começa a comprar coisas pela internet, você precisa embalar essas coisas. Exatamente. Precisa chegar em segurança na casa desse cliente. Isso. E essas embalagens passam a ser muito mais requisitadas. É bem isso. E não só essa, né? Como a própria embalagem da parte alimentícia, né? Que isso também houve um acréscimo extraordinário, né? Nos últimos 5 anos. E isso fez, inclusive, com que as indústrias deixassem de produzir uma quantidade expressiva para matérias de divulgação para atender esse mercado. Houve uma época na pandemia em que nós estávamos tentando comprar
alguns tipos de papéis e nós não tínhamos o respaldo da indústria de papel, que é a principal, que é a Companhia Suzano. Eles informavam que não tinham esse papel em estoque e que não tinham previsão para colocar em produção porque tinham outras prioridades. Então, o mercado gráfico, nesse patamar de cartonagem, de caixa, de embalagem, ele não sofre essa queda abrupta que a gente fala em relação à mídia digital. Tipo de divulgação. Né? Mas deixa eu te falar uma coisa, te interrompendo assim, a gente que está na outra ponta, né, que contrata esses serviços, é claro que a gente sentiu que a demanda começou a diminuir. Claro. E mesmo a gente, enquanto agência, começou a ofertar menos isso. Exato. Né? É um sistema. Né? Claro. E também outras questões, também no sentido de ser sustentável, de deixar menos resíduo de papel nas ruas. É o Tem grande pensamento discurso. coletivo aí, Claro. né? Que também coloca isso em xeque, se precisa ou não, se é necessário. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que quando a gente parte para um material gráfico, ele nunca foi tão bem elaborado, nunca foi tão bem pensado como já foi anteriormente. Exatamente Então, isso. assim, tudo aquilo que os clientes diziam, não, eu não quero uma faca especial, não, a laminação eu não quero assim, não, porque a gramatura tem que ser menos, porque a gente tem que pulverizar isso para tudo que é lado, parece que o material gráfico, que o produto gráfico passa a ser um artigo de luxo nas mídias que a gente elege para divulgar os empreendimentos. Perfeito. Esse Não é o sei se raciocínio. tá Esse é o acontecendo. raciocínio que a gente ouve e acompanha isso naturalmente, só que com um pequeno detalhe, uma escala de proporção muito menor do que a gente fazia muitos anos atrás. Então, esse material mais elitizado, que é o que você está falando, ele realmente ganhou um enfoque maior. O consumidor, o cliente das agências, o cliente direto que nos procura, ele fala, eu preciso fazer um material de divulgação ilustrativo, eu quero que a pessoa pegue o material e folheie o meu catálogo de modas, o meu catálogo de imóveis, os meus empreendimentos imobiliários, que nós trabalhamos com muitas empresas no ramo imobiliário. Isso realmente ele passou a ser um produto de uma abrangência para conquistar o cliente de uma forma muito diferente, onde se percebeu que aonde realmente foi que eu consegui enxergar e nós, gráficos, conseguimos enxergar isso de uma forma muito clara, que não se vende um apartamento somente pela mídia digital. Não. Tá? O cliente que quer comprar um imóvel, ele gosta de sentar com a sua família, pegar aquele folheto, pegar aquele catálogo, né? Que aí o filho vai estar do lado, a esposa vai estar do lado, ele vai folhear, vai ter o salão de festas, vai ter o hobby, vai ter a lavanderia, vai ter o parque para eles, para mostrar isso. Então, esse material que o proprietário, o empreendedor pede para as agências, pede para que nós façamos a produção, eles dizem, ninguém quer produzir mais 10 mil catálogos desse, mas nós precisamos, para vender 200 espaços, 200 apartamentos, queremos fazer 500 unidades, porque a gente vai entregar isso para um pessoal seletivo, para essas pessoas de fato serem os reais potenciais compradores desses empreendimentos. Sim, e eu vou te interromper isso que realmente acontece. Comprar, hoje o mercado gráfico, a quantidade de material não é mais o enfoque da nossa parte. Nós temos que entender em aprimorar a qualidade dos materiais, entendendo que você vai fazer uma quantidade menor, mas tem que agregar muita qualidade naquele produto. Isso. Esse é o diferencial. Eu queria te dizer assim, né? Porque nós que estamos fazendo essa comunicação diariamente, a mídia digital trouxe um lugar de commodity. Então, assim, eu fui para um evento esses dias, falou assim, vocês têm que deixar de ser fazedores de posts. E a maioria de nós, nessa linha de produção de comunicação, que parece que é interminável, né? Como se a gente estivesse produzindo um hambúrguer atrás do outro, meio McDonald's. Sim, sim. Mata um pouco da nossa criatividade e nos coloca num lugar onde o que vale é a quantidade. Eu tenho que gerar conteúdo. E isso diuturnamente para todos os clientes
Claro, você traz a qualidade do design do redator que está atrás dessa peça, mas ela é muito mais descartável. Claro. Eu entendo que, assim, daqui uma semana essa peça já não existe mais. Ela vai para a nuvem e acabou. E o papel é materializado. E aí... Ele fica na estante, ele fica na mesa, ele fica na sala, Sim. fica na sala do escritório, da onde você deixou. Então, existe ainda essa minha opinião, o grau de importância do material impresso, ele ainda tem a sua relevância numa hora de fechar um grande negócio, fechar um negócio. Tem. E eu queria só completar, porque assim, é como se a gente agora tivesse, tanto na mídia online como na off, um lugar de editoria. Então, tanto nesse material digital, a gente precisa ter uma qualidade de imagem e de texto para prender a atenção, como o que eu tenho visto na mídia gráfica, eu diria que assim, nós estamos muito mais falando, parece que é uma editora e não uma gráfica, porque tem um roteiro, tem uma sequência, tem um texto que precisa ser muito bem trabalhado, as imagens. Verdade. E então eu digo que assim, os catálogos estão dando lugares a livros, a revistas. E eu acho que as gráficas para esse tipo de material começam a ter um papel um pouco diferente, né? De simplesmente um prestador de serviços para gerar um folheto que divulgue. Mais do que divulgar, eu acho que a gente está começando a informar, né? Sim. Isso muda as coisas, muda, né? Completamente. E essa formalização, essa materialização do que é produzido pelos criadores, a gente percebe que o grau de exigência está sendo muito maior, né? Exatamente nesse contexto, você vê que a mídia digital, ela alcança uma grande quantidade do público, mas ela não vende, às vezes, como deveria vender determinados produtos ou empreendimentos de alguns setores. Então, essa parte da produção, da impressão, ela sofreu uma relevância muito grande na questão de prioridade. A prioridade de fazer com que aquele produto tenha uma maior possibilidade de venda. E aonde chega, o que a gente observa, grandes trabalhos sendo executados pelas agências, pelos designers, e a grande responsabilidade do setor gráfico em ter que produzir essas peças com uma qualidade muito maior. E em bem menor escala. Né? O setor gráfico, nós que estamos na gráfica há muitos anos, nós gostávamos muito de ouvir falar em produzir 1 milhão de coisas. Uau. 100 mil coisas, 100 mil unidades. Esses volumes. Não existe mais isso. Né? Eu me lembro muito bem que para essas lojas do varejo, diziam, produz para a gente 300 mil flyers para entregar, porque a gente quer distribuir isso no final de semana. Passado o mesmo período, há alguns anos, isso 10 anos atrás, o mesmo cliente meu hoje me pede 500 unidades. Uau! O mesmo cliente. Entendeu? É uma mudança muito radical. Grande, né? E para fazer 300 mil flyers, nós tínhamos que usar um equipamento que custa X milhões de reais. Né? E esse equipamento ele teve que ser adquirido na ocasião. E hoje ele já passa a ser um equipamento quase que obsoleto, porque para produzir 500 unidades, aquele equipamento não é mais eficaz para esse tipo de produto. Então nós teríamos que teve que ser feito o quê? Uma adequação para que você pudesse usar equipamentos de porte menor, principalmente a linha de impressão digital, né? Onde você não tem mais 2, 3 funcionários numa máquina grande, você só tem um funcionário, uma pessoa operando. Você antes tinha que ter 2, 3, 4 guilhotinas para atender a necessidade de cortar rápido esses materiais. Hoje, em alguns turnos da empresa, hoje você só tem um corte. Então veja o quanto que a redução de papel de consumo fez também com que mudasse a realidade de um pátio gráfico. Entendi. Né? E isso, como você mesmo falou lá no início, tem toda uma questão hoje de conscientização do meio ambiente, né? De desperdício. De desperdício, que eu também sou favorável a não ter esse desperdício.
Fico muito feliz, eu que tive a possibilidade de fazer algumas campanhas políticas na minha vida, né? Eu era daquele tempo que tinha que fazer santinho para tudo que era lado. Tinha que fazer material, porque no dia D tinha que forrar o chão. Era assim que se falava, né? E aí era aquela coisa muito feia, a cidade ficava emporcalhada, suja. Né? E hoje, né, você não tem mais esse tipo de problema, até porque existe penalidades, Sim, né? a lei não permite. Mas a quantidade de material gráfico que se fazia para essa época específica do ano era uma coisa surreal, era um negócio fora do comum, assim. As pessoas faziam uma conta per capita de material versus população. Cada pessoa tinha 1000 folhetos. Nossa, tinha que dar 1000 tinha que ser folhetos. impactada por 1000 folhetos. A relação era 1000 para 1. Então era uma coisa louca, a pessoa assim. ia sumir embaixo dos folhetos, assim, a cabeça de fora. E nós gráficos ficávamos tristes? Claro que não, né? Mas há uma questão de evolução em relação a essa parte de conscientização que nós também entendemos. Tanto é que depois de um certo tempo veio a questão do papel que se chama FSC, que é um papel certificado, onde existe um trabalho de conscientização, são plantações designadas para esse tipo de fim de utilização de papel. Então, houve uma reformulação para isso. E a parte gráfica, nós gráficos realmente tivemos que se adequar. Existem gráficas hoje grandes, claro que existe, que atendem muitos setores diferenciados. O setor editorial, ele continua em alta, né? Mas você, para acompanhar esse segmento em quantidade do setor editorial, você também precisa se adaptar e se adequar na parte de maquinário, né? Então, o poder de compra dos industriais gráficos hoje está ficando cada vez mais restrito, a não ser que você realmente tenha um poder de compra grande ou um arrojo muito grande, porque investir num mercado que você percebe que a quantidade de material cada dia que passa está diminuindo, a pessoa tem que ter muita coragem. E você recua, né? É uma lei da oferta e da demanda. Você não vai dar esse passo entendendo que você vai investir milhões no equipamento que vai ser subutilizado. Por isso que eu digo, existem setores que continuam crescendo, existem empresas grandes, mas em resumo, na minha opinião, né, aquilo que a gente conversou antes da nossa conversa, é uma opinião muito pessoal e restrita, né, onde muitas gráficas que antes eram consideradas grandes, elas passaram de um patamar de grande para menor, para que ela pudesse estar continuando a viver. Né? Sobreviver de acordo com esse cenário diferente que apareceu. Se adaptou, né? Exato. E tudo é uma questão de adaptação, né? Então, vamos pegar daí, tá? Agora nós vamos virar a nossa conversa, porque nós vamos falar de adaptação. Certo. E claro, no mundo corporativo, a gente que trabalha de sol a sol, a gente é impactado por um monte de coisas durante o dia que nos obriga a estar vivos mesmo, a pensar rápido, tomar decisões, a sobreviver, a ter flexibilidade, a superar obstáculos e coisas que a gente nem conhece sobre nós e quando você vê, tá ali, né, na frente. E você se permitiu fazer uma aventura, se jogar no hiato da vida, que um monte de gente que me assiste agora vai invejar. E a gente conversou bastante sobre isso quando você estava para ir, né? É verdade. Você se preparou para viver uma aventura única, sua, tipo, eu vou fazer isso. E fez. É isso aí. Então, conta para nós como é que foi a expedição América aos Extremos, que foi o seu lugar de adaptação e de se reinventar, assim como as gráficas têm feito, né? Falar de gráfica, de mercado gráfico é muito bom, mas falar de aventura é melhor da Expedição América, uma aventura aos extremos é uma delícia, é aí, né? Para um bate-papo não tem coisa melhor. Então, eu simplesmente coloquei na minha cabeça, em algum momento da minha vida, que eu precisava fazer algo que pudesse deixar como um legado na minha vida. Né? Tem tantas pessoas que deixam legados materiais, né? E eu, obviamente, como um mero mortal, pensei, eu quero deixar um legado, mas material não vou deixar, material eu vou gastar.
Boa. né? Vou gastar para mim. Isso aí. Então, eu vou ter que deixar um legado onde as futuras gerações, as pessoas amigas, lembrem com muito carinho que o Jailson criou coragem e pegou a sua guerreira. Sim, o nome da sua moto, né? Minha guerreira. E saiu de Curitiba e foi até os 2 pontos mais extremos do continente americano. E por que essa rota? Eu Você foi lá no queria- mapa e falou, não, é aqui. Isso, Não. é. Não, eu realmente, quando eu já tinha feito algumas outras expedições, né? Viagens com mais 2, 3 amigos. Minha brincadeira começou em 2016. Sou novinho nessa coisa ainda, né? O mundo que me aguarde, né? Já tive moto, nunca me esqueço que a minha primeira moto eu tinha com 18 anos. Cheguei na porta de casa com meu pai e falou assim, você é homem agora? Então, se você quer ter moto, agora você vai morar longe da casa, porque eu não vou aceitar você com moto aqui em casa. Sério? Você praticamente No foi dia seguinte, eu expulso de tive que vender casa. no dia seguinte, eu tive que vender a moto. Porque eu Olha fiquei, só. eu tive que recuar, né? Ainda não tá na hora. Aí, logo em seguida, com 23 anos, eu casei, tive meus 2 filhos, o Lucas e a Aline, e, obviamente, né, com um pouco de razão, eu preferi dar uma sequência familiar e não me colocar a cara no mundo para me aventurar. Sim. Passaram-se, obviamente, todos esses anos, eu em 2016, eles já eram grandinhos o suficiente, eu fui começando a ver como é que era essa brincadeira. Aí fui para São Pedro de Atacama, fui para Machu Picchu, fui até para Ushuaia, para entender o que era esse Seria? mundo do motociclismo, de ser um moto-viajeiro, que a gente chama, né? Moto viajeiro. É, moto-viajante, moto-viajeiro, é assim que a gente se chama. Tá. É, fazer mototurismo. E eu gostei dessa brincadeira. E desde menino, eu sempre tive a ideia, a expectativa de o que seria conhecer o Alasca, né? Tá. Então, um dos pontos era poder chegar ao Alasca. E quando eu me sinto à vontade para chegar e pensar, bom, por que eu não vou fazer uma expedição aos 2 pontos mais extremos da América? Os 2 pontos onde realmente pode se chegar pilotando com o seu veículo, né? Eu falei, eu vou fazer essa expedição. Convidei 2 amigos em 2018. Para irem junto com você. Para irem. Vocês querem ir junto comigo? Um disse, não, eu não vou porque eu não tenho tempo, eu não consigo me desprender das minhas coisas no meu cotidiano. O outro, um pouco mais novo, falou, eu vou. Então tá bom, então nós vamos. Passou 2020, né? Pandemia. Eu falei, eu vou em 2021. Aí, então tá, então nós vamos. Aí, 2020, a pandemia, eu falei, vamos fazer uma reunião. Acabou a pandemia, eu vou. Você vai? Puxa, não vou poder ir já. Eles me chamam de já. Não vou poder por causa disso, então tá. Aí eu já estava preparado psicologicamente para ouvir esse não, então eu já tinha me preparado que eu iria fazer essa expedição sozinho. E foi uma situação, uma experiência, Adri, muito incrível de me programei durante 3 anos para fazer essa experiência. Eu vou ter que te cortar, porque nosso tempo é curto e eu quero fazer perguntas para a gente favor. não... tinha que fazer uma conversa só para isso, mas Sim. eu vou pontuar para a gente poder pegar o sumo. Claro. Você foi lá sozinho, você guerreira, tal. Teve medo, assim? Sempre. Medo do quê? O que podia te ameaçar nessa viagem? Saudade. Saudade? A cada momento eu tinha que entrar, chegar no meu dia, eu tinha que colocar como meta, estar com vontade de conhecer lá na frente. Era esse o meu objetivo. Se eu começasse a sentir que a minha vontade de chegar em casa era maior, eu pararia a expedição e voltaria, porque para nós motociclistas, a concentração tem que ser muito plena. E você ficar pensando em algo que fica para trás e não pensando mais o que tem de prazer pela frente, é um mau sinal. Então, o teu poder de concentração ele fica muito baixo. Então, a saudade era uma coisa que me preocupava. Se desse muita saudade, você seria capaz de parar a expedição? Não, eu pararia e voltaria. Não haveria, sem sombra de dúvida, eu voltaria. Uau! Eu não poderia, em momento algum,
deixar com que esse sentimento, com vontade de voltar para casa, fosse maior do que eu queria atingir meus objetivos. De continuar. Isso. Em toda essa expedição, qual foi assim, o maior perrengue? Tipo, uau, e agora? Olha, 10 dias parados numa cidade de 3 mil habitantes no sul da Patagônia. Minha moto estragou, estraguei uma peça da guerreira, a embreagem, e não tinha essa peça, e levou 8 dias para chegar. E eu fiquei 10 dias num hotel minúsculo, e fiquei amigo de todos. Foi um momento de grande aprendizado na minha vida. A gente faz toda aquela programação, organiza tudo para que você faça as coisas da melhor forma possível. Então, quando você sai, você acha que está tudo ao seu controle. E aí chega um momento e diz, não, peraí, não é tudo ao seu controle, eu controlo. Né? E isso foi uma coisa que eu aprendi. Aqueles 10 dias foram de uma grande lição da minha vida para poder seguir os outros 120 dias que faltavam da expedição, porque foram 5 meses de estrada. Esse, então foi assim, quase, não foi no começo, mas foi 20 dias depois que eu saí de Curitiba. Você tinha mais 120. Mais 120 e a moto frente. Quebra nos 20 dias. Aí tem o sentimento, as opiniões, né? Eu estou fazendo a coisa certa, as opiniões volte para cá, porque realmente tem um isso sinal. Pode dar errado, e não aí, vai dar obviamente, certo. que todos são pontos de reflexão, e eu fui no meu instinto, naturalmente, né? Com muita razão, e consegui resolver aquele momento, passei e segui adiante. E assim, quando você fala disso, você está falando também de uma questão emocional, Sem de dúvida. algum lugar. O que foi mais difícil aí para você superar? Como é que você estava por dentro das situações mais limites, assim? Adri, uma das coisas mais importantes que a gente nunca pode perder numa hora dessa é o medo. Você tem que estar com medo sempre. Olha só. Você tem que estar com medo porque ali na frente algo pode acontecer. Então você tem que estar atento a qualquer ato que você pratique, a qualquer circunstância que invada aquele teu momento. O que eu falo? É um bicho que pode estar na estrada, que pode atravessar. É uma leitura de uma forma de pilotagem desses 16 países que eu passei, diferente daquilo que eu estou acostumado no Brasil. Então, são circunstâncias que você tinha que estar um medo de que acontecesse alguma coisa. Então, essa para mim era uma coisa que ficou muito, muito claro para mim. Eu tinha que estar sempre preocupado e com medo do que viria pela frente. Olha só, eu pensei que você fosse responder o contrário, mas eu vejo todo sentido. Sim. E o que você não sabia sobre você que você descobriu nessa expedição? Coragem. Olha aí, né? Coragem. Estar sozinho, praticamente sozinho, embora aí as mídias digitais, as sociais, elas te ajudam muito, né? Para você não estar sozinho, mas a coragem é uma coisa que é um fator determinante que mostrou para mim o quanto a gente pode ser capaz fazendo algo fora do seu cotidiano e trazer isso para o dia depois, né? Na volta, trazer essa experiência da coragem, de que tudo é possível dentro das questões de organização, de método, de como você deve praticar na sua vida as coisas. A coragem foi determinante para que eu pudesse seguir um dia após o outro. Sim. Pensando sempre no curto prazo, né? Era um dia depois do outro. Estava totalmente planilhado, estava tudo organizado. A viagem foi extremamente organizada, mas tudo para mim era inusitado, tudo era novo, né? Por mais que eu tinha pesquisado, analisado, mas aquele trecho fisicamente para mim era novo. Uma grande parte, né? Eu já conhecia a parte do sul da Argentina, tudo, mas quando eu saí da parte ali de norte da Argentina para frente, já começou a ser um pouco novo, então eu realmente me sentia num mundo que não era meu, então aquilo eu tinha que continuar tendo medo pelo que vinha acontecer e ao mesmo tempo me sentia orgulhoso pela coragem que eu estava tendo em dar um passo à frente. Legal. E assim, e o que te surpreendeu? Teve alguma coisa muito inédita, alguma situação que você falou, uau, isso está acontecendo comigo? Veja, eu vou falar uma coisa que para o mundo do motociclista é muito natural isso, mas para quem está sozinho nessa trajetória, conhecer pessoas,
no meio do caminho que nunca te conheceu, nunca te viu e que te trata como se fosse uma pessoa amiga da tua vida, isso para mim foi uma coisa inédita. Conhecer, as pessoas respeitarem você como motoviajante, te darem atenção, te dar carinho, te dar suporte. Então, por mais que eu estivesse só nessa expedição, eu nunca estive sozinho. Entende? Que massa, eu né? sempre fiz uma expedição solo, mas sozinho eu nunca estive. Entende? Então, isso foi uma grande experiência. Então, é uma coisa que quando você vai para a estrada e você diz para as pessoas, eu fui sozinho, não, eu fui solo, eu nunca estava sozinho. E para você, o que é mais inesquecível? As paisagens ou as pessoas? As pessoas. Não tenho nenhuma dúvida disso. É. Pena que a nossa conversa não pode ser tão longa, mas se eu te contar a quantidade de pessoas que eu tenho ainda relacionamento hoje... Hoje, né? Eu ia te perguntar. Eu da criei um viagem. irmão no México, Olha só que legal. que eu encontrei ele no Peru, Aham. rapidamente passando essa história para você. Do nada encontrei ele no Peru, a gente foi sobrevoar as linhas de Nazca, né? Os geoglifos de Nazca, e conversando, batemos papo. Ele era um motociclista que estava voltando para casa. E pilotamos 5, 6 dias juntos, e na Nicarágua nos separamos. Ele é um professor de física, ele teve que ficar em Manágua para conversar com o reitor da universidade, e eu segui a minha expedição para frente. Só que ele me disse, olha, eu te espero na minha cidade no México. E, obviamente, que eu falei, claro que eu vou te visitar no México. Ele era casado, esposa e 2 filhas. Cheguei na cidade dele, ele chegou lá e me recepcionou. Fui até a casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, tinha mais de 20 motociclistas me recepcionando. Nossa, que emoção! Já pensou? Tinha toda uma turma ali. E todos, Que massa. nenhum deles disse, você não vai dormir em hotel, você vai dormir na minha casa, você vai dormir na minha casa. Então... Todo mundo te disputando, né, Jailson? Então, é uma coisa assim que é muito gratificante. Então, essa maior experiência é ter conhecido pessoas, né? E em cada lugar que eu passei, em cada lugar que eu parei, eu deixei um registro e um legado de uma amizade naquela cidade. Então, foi uma coisa muito bacana. Então, foi um momento realmente de muita evolução na questão do relacionamento, e ver o quanto o mundo é pequeno para que a gente possa saborear e se desfrutar como a essas gente amizades. é parecido em todo lugar, né? O ser humano tem as suas, né, os seus afetos, as suas necessidades, a sua amorosidade, né? Isso acho que no mundo inteiro, né? A paisagem, como você perguntou, né, de pessoas a paisagens, as paisagens, elas foram fundamentais porque elas movem muita emoção da gente. Então, para quem aprecia, para quem gosta de estar na estrada, de sentir o ar passando, né, por dentro do teu capacete, você reverenciar tudo aquilo que é lindo, a emoção é muito grande. Então, eu me peguei chorando muitas vezes dentro do capacete, gritando, extravasando, porque eu estava sozinho, né? Então, eu podia fazer o que eu queria. Foi uma poesia, né? Sobre 2 rodas, ficou verdade, ali. Foi maravilhoso. E pra gente fechando, assim, como é que o Jailson voltou, né? Como é que você volta? O que mudou em você? Olha, Adri, uma coisa que eu vim formando essa minha teoria, que nós, seres humanos, vivemos dentro de uma bolha, né? E essa bolha é uma forma como você vive. A bolha é o teu país, a bolha é o teu estado, é a tua cidade, é a tua vida. Então, você sair da sua bolha, do teu cotidiano, no caso, teu trabalho, a tua família, teu relacionamento, tuas experiências, né? Você muitas vezes diz, eu não aguento mais tudo isso. Eu quero mudar minha vida, eu quero sair daqui. Se eu pudesse, eu largava tudo. Você ouve muitas vezes, você mesmo, às vezes, nós mesmos, às vezes, nos colocamos a isso. E a gente fala, ai, chega, né? Não quero Vamos mais fazer isso, qualquer coisa. Quero largar esse trabalho, putz, não aguento mais isso, cansei. Então, eu me dei essa possibilidade de sair da bolha. E conheci muitas coisas bonitas. Mas em determinado momento, eu comecei a ver o quão maravilhoso é a bolha que a gente vive. A minha bolha é boa, né? É boa demais. Entendeu? Que gostoso, que quentinho aqui dentro. Então, essa foi um grande aprendizado. Dar valor ao seu cotidiano.
Que Dá massa. valor à vida que você vive, que você teve o privilégio de construir, né? Então, viver bem a sua família, viver bem o cotidiano com seus amigos, né? Com o seu trabalho, com a forma como você se relaciona, viver isso tudo é maravilhoso. Dentro da bolha existem as coisas boas e as coisas ruins. Tem muitas coisas ruins que nós vivemos por simplesmente contingência do dia a dia. Quando você sai da bolha e você vê a bolha lá fora, você enxerga muito mais claramente o que são coisas boas e o que são coisas ruins. Com certeza. Quando você distribui no teu pensamento, peraí, essa coisa boa é imexível, essa coisa ruim é mexível, vou mexer, preciso, quero subtrair isso do meu cotidiano, você tem a clareza de saber o que você vai fazer. Então, se aquela coisa que para você não era boa, você consegue enxergar, peraí, será que eu consigo fazer isso ficar melhor? Então, Sim. é nessa introspecção de você analisar se as coisas que não são boas, que você enxerga fora da bolha, podem ser resolvidas ou não. Porque se elas não podem ser resolvidas, descarte-as. Essa foi a coisa que eu aprendi. Entendeu? Você não precisa viver a vida sofrendo em conviver com coisas que não fazem bem para você. Você tem que viver a vida... É uma grande lição e começa a dar norte e sentido para a vida, né? Exatamente. A partir da sua verdade. Exatamente. Olha, eu queria ficar conversando com você aqui vai longe, horas, vai tá? Longe, longe até chegar no... Até Prudhoe Bay, no Isso. Alasca. Do Ushuaia ao Prudhoe Bay. Prudhoe Bay. Prudhoe Bay. Prudhoe Bay. Prudhoe Bay. Uau. Very good. Yeah. Well, vou falar inglês de novo para mim em português, senão vou me confundir aqui. Jailson, te agradeço. Geralmente eu peço uma última frase, mas aqui eu não vou fazer isso, porque eu acho que a tua entrevista foi uma última frase do começo ao fim, entendeu? Muito obrigado, Sabe querida. aquela mensagem que você pede? Não, você trouxe isso o tempo todo. Sou muito agradecida porque a gente no dia a dia é impactado por gente como você que traz, que fura a bolha. Isso aí. Vai lá e traz para dentro da nossa bolha essa novidade, esse frescor, essa experiência cheia de ousadia. Isso inspira, né? Isso inspira. A gente também fica, opa, deixa eu ver o que eu vou fazer, pegar um balão, vou pegar o quê? Um skate, vou viajar para não sei onde. Incita na gente a vontade de se jogar numa aventura. E todo mundo é capaz de fazer. Com certeza, todo disso mundo. Eu não tenho a menor dúvida. Eu falo para as pessoas porque muitas pessoas julgam uma grande experiência atrelada a grande volume de dinheiro. E a gente às vezes não precisa pensar dessa forma. Isso foi um sonho que eu conquistei, que eu criei. Planejou eu busquei, e realizou. Exatamente. Mas tem muitas coisas que você pode fazer minimalisticamente, que é, se você tem vontade de sair daqui e visitar uma cachoeira que é daqui a 3 horas, tem muita gente que coloca muitos obstáculos, né? E, na verdade, basta você querer, basta você se organizar e programar. Você consegue realizar qualquer tamanho do sonho que cabe dentro do seu bolso, obviamente. Gente, eu conversei aqui hoje com o Jailson, que entendeu o sonho que ele queria, fez ele caber nessa vida, nessa realidade. Te agradeço demais. Eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de passar essa experiência que vai ficar gravado pro resto da minha vida como uma coisa maravilhosa. Obrigado mais uma vez. Com certeza. E para quem estava do teu lado, e sigam, né? Onde é que a gente pode conhecer melhor sobre essa aventura? Olha, o Instagram é o @Viajando aos Extremos e eu tenho um canal no YouTube que é o Viajando aos Extremos e lá estão todos os episódios com muito mais detalhes, uma coisa maravilhosa. Até a próxima viagem, né? Até a próxima, que vai ser em janeiro já. Olha, gente, vou ter que chamar esse homem de novo aqui. Vamos voltar com o maior prazer. E eu vou pedir para você também, se gostou dessa conversa, curta, comente. Nós estamos aqui no YouTube, estamos também no Instagram e no Facebook com Nuna MKT, no Spotify. E queria agradecer esse episódio aos apoiadores do NunaCast, Conforto Ambiental, Sassis Arquitetura Sabrina Slompo, SZL Imóveis e Coral Engenharia. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá!